novo tá chegando, é uma das épocas do ano que eu mais gosto, particularmente. E acho que tem toda aquela vibe, né? Aquele movimento de planejamento, de coisas que a gente quer pro ano que vem, no caso 2026. Eu acho que muita gente gosta de fazer esse planejamento, mas muitas vezes não tem um direcionamento de como fazer isso de uma forma que você consiga crescer ainda com saúde mental e sem se deixar, sem se perder aí no caminho. E principalmente de uma forma diferente de fazer um planejamento sem que seja 100% baseado em metas. E eu já quero deixar um disclaimer aqui falando que eu não sou contra metas, eu só acho perigoso a gente olhar só para elas e se amparar apenas nelas num planejamento para os próximos meses, e eu vou te explicar o porquê. Se você tá chegando agora, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Gabriela, fica mais fácil me chamar de Gabi pra gente estreitar laços, estreitar as relações por aqui. Eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e consultora de negócios digitais. Já empreendo aqui no digital já faz 6 anos, então eu gosto muito de falar sobre como a gente consegue empreender em paz, né? Sem abrir mão aí da nossa saúde mental e sem ter um burnout no meio do caminho. Falar de metas é um tema que pode ir para vários lados, né? Acho que todo mundo já fez um planejamento de ano novo, já colocou as metas no papel, já fez metas segundo aquela lógica das metas SMART, em que cada letra significa uma coisa diferente. Então, S de específica, M de mensurável, A de atingível, R de realista e T de temporal, ou seja, tem ali um começo, meio e fim para ela acontecer. E de novo, gente, eu quero deixar claro que eu não sou contra metas, mas como psicóloga e como consultora de empresárias que fazem planejamentos, né, realistas aí pro caminho, às vezes nem tanto, mas vamos chegar lá. Eu acho que uma coisa importante de falar é que a meta, ela serve como um destino final, ela serve como um norteador para você chegar onde você quer, mas ela não fala sobre o como você vai chegar, ela não considera intempéries, né? Ela não considera coisas que podem acontecer pelo caminho, ela não considera seus momentos de crise, seus problemas pessoais impactando no negócio, ela não considera muita coisa, ela é só um target, né? Ela é um objetivo, ela é uma visualização do que você quer. E aí eu falo que é muito perigoso a gente se amparar e olhar apenas para as metas, porque geralmente as metas que a gente faz é sobre o resultado final. Só que de onde a gente tá até o resultado final, existem N variáveis e N mudanças que vão acontecer ao longo do caminho. Então, por exemplo, eu quero faturar 100 mil por mês em, não sei, até julho de 2026, por exemplo. Para atingir essa meta, você vai precisar fazer um bom planejamento, você vai precisar produzir conteúdo, você vai precisar aprender sobre todas as áreas da empresa, pelo menos um pouquinho. Então, marketing, comercial, financeiro, CS, né? Customer Experience, atendimento ao cliente. Você vai precisar acompanhar isso ao longo do caminho. Você vai precisar olhar para você, para o seu bem-estar, principalmente quando é você dando a cara a tapa aqui e construindo uma marca pessoal na internet. Porque, afinal, se você não estiver bem, seu negócio também não vai estar. Entende meu ponto? Se o seu negócio tem o seu nome, a sua cara e a entrega quem faz é você, independente se são atendimentos individuais ou se é uma mentoria em grupo, por exemplo, é você que está sustentando isso. E os seus clientes, as pessoas também estão ali, de certa forma, por você, né? Para terem acesso à sua experiência, à sua expertise, à sua visão de mundo, de negócio. Então, como é que a gente vai transbordar? Como é que a gente vai trazer clareza, processos, a nossa expertise da melhor forma e uma certa energia também, uma certa dedicação ao negócio do outro, se a gente não tá bem consigo mesma? E aí entra o ponto do porquê várias metas falham, né? Vários planejamentos falham. Geralmente, gente, eu falo aqui de planejamento e eu tô falando isso numa época de ano novo porque é a época que a maioria para fazer um planejamento. Só que a gente tende a olhar muito para a meta, né? E pro resultado final que a gente quer, sem considerar essas mudanças e sem considerar muitas vezes o processo que a gente vai percorrer até chegar nessa meta. E além do processo, a gente desconsidera também as habilidades que a gente vai ter que desenvolver, construir para conseguir alcançar essa meta. Então percebe que aqui eu não tô falando apenas do destino que eu quero chegar, mas do caminho que eu vou percorrer. Eu não tô olhando só para onde eu quero ir, mas como eu quero ir, de que forma eu quero ir. Porque eu posso até chegar na meta que eu desenhei ali de faturar pelo menos 100 mil por mês em
6 meses, né? Até julho de 2026. Mas a questão é que eu posso até alcançar essa meta, mas se eu alcançar de forma estressante, de uma forma sofrida, me desgastando muito no caminho, passando por vários perrengues, trabalhando todos os dias das 8 da manhã até meia-noite, quando eu chegar nessa meta, eu não vou ter nem energia pra curtir, sabe? Ou então eu vou chegar e vou falar, caramba, eu cheguei nessa meta, eu consegui o que eu queria, eu conquistei o meu objetivo, mas eu não deveria estar feliz? Eu não deveria estar me sentindo bem? Eu não deveria estar satisfeita, né? E aí muitas vezes vem a culpa, né? E vem esse questionamento de, caramba, eu cheguei lá, seja o que lá significa aqui pra você, então por que que eu não tô bem com isso? Então, o planejamento que eu quero trazer aqui para você é pare sim para pensar sobre onde você quer chegar, mas mais do que isso, e principalmente, olhe para o caminho que você quer percorrer, o que você precisa ter nesse caminho. Então, que habilidades eu preciso desenvolver, que tipo de assunto eu preciso estudar, que tipo de hábito eu preciso ter, né, que tipo de rotina eu preciso construir e seguir, né, executar dia após dia para alcançar essa meta. Porque o que a gente coloca no papel pode ser um plano lindo, mas a vida não acontece de acordo com os planos que a gente faz. E de toda forma, independente da meta que você for colocar, seja para sua vida pessoal ou para o seu negócio, ela vai depender de execução. Então, clareza do que você tem que fazer, a execução, né? Você fazer isso e você fazer isso repetidamente, várias vezes, para que isso se torne um novo hábito e para que isso fique mais fácil para você. Entenda que aqui eu não estou falando só de metas, e eu estou falando pouco de metas, eu estou falando principalmente de o que está me incomodando nesse momento. Como é que eu posso arrumar isso? E como é que eu posso começar a mudar essa realidade hoje, aqui e agora? Porque no fundo, gente, a gente não sabe qual que vai ser a nossa realidade daqui 6 meses, daqui 1 ano. E aqui vem um outro ponto também. Eu não acredito, já faz um certo tempo, que eu não construo metas para o ano novo. Metas para 2026. Metas para um ano. Eu tenho uma visão geral do que eu quero para minha vida, eu tenho uma noção muito grande, uma visualização da vida que eu quero viver, da qualidade de vida que eu quero ter, da rotina que eu quero ter. Mas os meus planos, já faz um bom tempo, eles são pensados para 3 meses no máximo, né? E mesmo desses 3 meses, eu desdobro para um mês, pensando em execução, habilidades e comportamentos que eu tenho que ter na prática. Justamente por conta disso, fica um planejamento mais palpável, mais fácil de acompanhar e mais fácil também de eu fazer ajustes. Então, eu paro para fazer um review semanal, né? E entender onde que tá indo bem, onde que eu tô falhando, o que eu posso continuar fazendo, o que é bom parar de fazer. Mas mesmo não tendo controle 100%, eu tenho uma certa previsibilidade. Isso me dá uma paz, uma segurança muito grande. E caso aconteça, no meio do caminho, né? Caso alguma mudança, algum problema pessoal aconteça, eu consigo parar nesse review semanal e remanejar a rota, né? Ajustar coisas que podem ser ajustadas no planejamento. Então, um bom jeito de você construir um plano que não dependa, que não esteja apenas amparado em metas, é você construir um plano baseado no processo. Então, quem é a pessoa que eu quero me tornar e que eu preciso me tornar para alcançar esse objetivo? Quais são os hábitos, quais são os comportamentos que eu quero ter para isso acontecer? Quais são os valores que são inegociáveis para mim e que eu não abro mão de sustentar ao longo desse caminho? Porque afinal, como eu já falei aqui, não basta chegar lá, a gente tem que chegar bem, né? E tem que chegar de uma forma que faça sentido pra gente também. Independente do tempo que isso leve, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, vamos viver esse tempo com mais qualidade, com mais presença, com mais coerência em relação ao que a gente é, ao que a gente quer da vida. E abrir um pouco mais de mão desses discursos, dessas narrativas do você tem que. Hoje, se você abrir a internet e qualquer plataforma, seja Instagram, seja YouTube, enfim, você vai ter muita gente te falando o que fazer, mas pouca gente te perguntando e te guiando no processo de identificar o que você quer fazer, quem você quer ser, que vida você quer construir, que vida faz sentido pra você. Porque
nem todo mundo, nem toda empreendedora, nem toda mulher quer ser uma businesswoman, nem todo mundo quer ter a rotina que um milionário tem, nem todo mundo tá afim de acordar 5 horas da manhã todos os dias. E aí perceba, não tenho nenhum problema com quem acorda 5 horas da manhã, mas eu não acho que isso é uma regra, e eu não acho que isso é funcional pra todo mundo. Eu mesma, inclusive, sou uma pessoa bastante noturna. Eu gosto muito de ficar acordada até tarde, eu me sinto muito criativa, eu gosto muito do silêncio que a gente tem ali no período da noite, né, quando o mundo já deu uma descansada, quando a gente já não tá no horário comercial. Entende o que eu quero dizer? Então, independente do plano que a gente construa, seja um plano para nossa vida, pensando em metas pessoais, seja um plano pensando para o nosso negócio, que tipo de negócio eu quero ter e que respeite os meus limites, os meus valores e a minha saúde mental, a gente vai precisar olhar para dentro primeiro, porque a resposta, na grande maioria das vezes, ela não tá fora, ela tá dentro mesmo. E a gente fica a todo momento tentando buscar planejamentos e pessoas falando sobre metas e como construir metas, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente olha muito para fora e olha muito pouco pro que importa, que é pra gente. E aí, às vezes, a gente tá batendo cabeça, achando que a resposta vai estar lá fora, sendo que a resposta está com a gente, esteve com a gente esse tempo todo, entende? Então, era um pouco dessa reflexão que eu queria trazer aqui hoje, em vésperas de Ano Novo, que, de novo, é uma das... não é uma das minhas épocas, é a minha época favorita do ano. E espero de coração que toda essa reflexão tenha feito sentido pra você também. E aqui, uma coisa que acontece muito é que muitas mulheres, muitas pessoas entendem que o problema, muitas vezes, não tá no planejamento estratégico, muito menos no negócio. Tá na falta de clareza, né? Na falta de clareza da vida que você quer ter, na falta de clareza do que você quer conquistar, de como chegar até lá. Porque, de fato, quando a gente ainda não viveu esse caminho, é muito difícil a gente nomear o passo a passo. É muito difícil a gente entender quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para construir esse caminho, porque a gente nunca passou por ele, a gente nunca viveu ele na pele. Então, muitas mulheres, a partir daqui, podem entender que talvez o momento não seja de pensar em planejamento estratégico para a empresa ou para 2026, mas seja olhar para elas. Quem é você, do que você gosta, que tipo de vida você quer viver, independente do medo que você sente, como lidar melhor com as suas emoções, como olhar para você de uma forma mais profunda, com um direcionamento certo, da forma certa. E principalmente, que tipo de negócio vai sustentar a vida que eu quero construir e não o contrário, né? Não sou eu sustentando esse negócio, abrindo mão da minha vida para sustentar esse negócio, mas que tipo de negócio vai sustentar, vai ser meio para chegar nessa vida que eu quero ter. E geralmente nesses casos, uma terapia cabe muito bem, né? Que é onde você consegue elaborar todas as crenças que apareceram, as emoções que vêm à tona, como mudar comportamentos, né? Então, parar de ter comportamentos que são sabotadores, que te travam no processo, como lidar com as emoções que muitas vezes acabam sendo um empecilho pra gente, como ansiedade, medo, falta de sentido, falta de propósito, e como desenvolver esses comportamentos novos que a gente quer desenvolver, e não só desenvolver, mas sustentar eles a médio e longo prazo. Então, a terapia, principalmente a terapia com a TCC, né, a abordagem ali, terapia cognitivo-comportamental, tem esse foco. Ou talvez não, às vezes você já tem todo esse autoconhecimento, já tem todas essas respostas, mas você não sabe como transformar isso num plano prático e não sabe como aplicar, né, de que forma acompanhar isso, de que forma, quais métricas analisar nesse processo, como visualizar isso numa planilha, no Notion, né, como ter alguém também construindo isso junto com você, validando o que você está fazendo. Até porque, de novo, quando é a primeira vez que a gente constrói isso, ou constrói a mesma coisa, mas de formas diferentes, né, num caminho diferente, às vezes a gente bate cabeça e perde um tempo que não precisaria estar perdendo. Então, eu espero que esse tema tenha feito sentido pra você e o desenvolvimento dele também. Me deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. E se você tiver alguma sugestão de vídeo de algum tema que você quer ver aqui no canal, seja sobre saúde mental, seja sobre negócios digitais, você pode enviar a sua sugestão de tema, de vídeo, no link do formulário que tá aí na descrição do vídeo. E é isso, obrigado por me acompanhar até aqui, beijos pra você e até a próxima!